5 maiores medos que a gente teve antes de fazer intercâmbio. Se vai embora! Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Ó, a gente antes de chegar aqui tinha tanto medo que eu acredito que é o medo da maioria das pessoas que vão sair do Brasil e vão vir pra Irlanda ou pra outro país. Você vai sair do seu país, vai pra outro local desconhecido, você não fala o idioma, então você tá cheio de medos. E por isso a gente vai trazer os nossos 5 maiores medos antes de chegar aqui na Irlanda, né, amor? Eu acredito que algum deles aí você vai se identificar no meio do caminho, você que ainda tá no seu planejamento aí no Brasil. O intercâmbio pra cá, pra Irlanda, foi a nossa primeira viagem internacional também, então foi tudo muito novo. A gente tava com ansiedade a mil, até Rafa, que não é tão ansioso assim, ficou muito ansioso. Então a gente vai compartilhar com vocês. Mas antes disso... Mas antes disso... Se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez, não deixa de clicar no botão de gostei. Clica nesse botão de gostei, vamos chegar em 500 gosteis aí nesse vídeo. Então, se chegou até essa parte do vídeo e ainda não clicou, para tudo que você tá fazendo aí agora. Vai. Clica nesse botão de gostei e ajuda a gente na divulgação desse canal. Segue a gente também no @sevaibora, lá no nosso Instagram, @sevaibora, porque lá a gente posta também a nossa rotina aqui como intercambista, né, amor? É isso aí. Qual foi o nosso primeiro medo, amor? Ó, antes de entrar nos medos, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a ansiedade. Antes da gente chegar aqui, a gente estava muito ansioso. E a ansiedade que a gente tava refletia até no nosso corpo. Então eu sentava, quando eu tô meio ansioso, eu fico com as pernas tremendo, eu fico com a tremedeira. Dá uma agonia, a gente dava tremedeira porque tava chegando perto do dia e a gente ficava muito agoniado. Tem muitas pessoas que colocam um cronômetro pra dizer quanto perto tá do intercâmbio. E a gente não aconselha fazer isso, né? Tinha um aplicativo na época que a galera falava, contando os dias pro intercâmbio. A gente preferiu não fazer isso, porque a gente já tava ansioso por si só, sem aplicativo. Então não precisava de mais um gatilho, né? E também uma outra coisa que a gente fez pra diminuir a nossa ansiedade foi parar de ver os grupos do Facebook da Irlanda, que são grupos muito úteis, que são muito informativos. Eu indico que você entre nesses grupos, mas naquele período ali, tipo de um mês antes do seu intercâmbio, tudo que você vê vai dar mais ansiedade, mais medo. Então, assim, eu mesmo que absorvia muito, tipo assim, eu via os casos, né, galera falando muita coisa negativa, tem muita coisa positiva, mas as coisas negativas, parece que nesse momento a gente absorve mais. Então eu ficava muito desesperada quando eu via as coisas que a galera falava. Eu falei, vou parar de ver. E eu parei de ver mesmo, desinstalei o Facebook do meu celular e parei de ver. Porque você já tá planejado pra vir. Eu acho engraçado que às vezes a galera tá com tudo planejado e fica perguntando mais coisas. Só que você não tem como voltar atrás mais. Depois do momento que você comprou passagem, comprou tudo, não tem como voltar atrás. Então o que eu falei? Rafa, a gente vai viver e vai viver. Então, vai ver o que é que vai dar. Deixa a vida me levar, eu vou. Então a gente... Não dá pra ficar olhando todo dia. Um momento antes de chegar aqui faz com que seu coração palpite mais. Porque imagine, no nosso caso, a gente ficou 3 anos ali planejando. 2 anos que a gente botava dinheiro todo mês no banco. Então o grande dia tava perto, tava ali, sei lá, um mês na frente. Então a gente não acreditava que a gente conseguiu chegar nesse nível de juntar dinheiro para mudar de país. Então a ansiedade assim pode acabar atrapalhando um pouquinho, e atrapalhou quando a gente chegou. Eu até aconselho você dar uma clicada nesse vídeo aqui que tá aparecendo, pra depois que acabar esse vídeo, termina esse vídeo, depois dá uma clicada nesse vídeo que eu também vou botar ele no final, que a gente falou sobre os nossos principais erros quando a gente desembarcou. Mas vamos pro nosso primeiro medo. Primeiro medo, com certeza, é o do trabalho. Será que a gente ia conseguir realmente arrumar um trabalho quando a gente chegasse aqui? Eu acho que é tudo muito atrelado a dinheiro, vai dar uma ansiedade aí, vai dar um medo, porque você tá ali juntando dinheiro, né? A gente, como vocês já sabem, a história da gente, quem acompanha há mais tempo, a gente veio de uma família pobre, que não tinha dinheiro, primeiro de sair do país, então a gente ficava muito desesperado. Poxa, e se a gente nadar e morrer na praia? Como é que vai ser? Quem tem cu tem medo. Porque imagine só, você se planejou esse tempo todo, chegar aqui, não conseguir trabalho e não conseguir renovar o intercâmbio. Porque nosso intuito, quando a gente veio pra cá, era ficar os 2 anos de intercâmbio. A gente tá quase 2 anos, graças a Deus conseguimos renovar, conseguimos arrumar trabalho logo quando chegamos. Foi coisa de 1 mês, 2 meses ali. 1 mês pra você, um mês pra mim, mim, 3, tá, pra gente? Índia foram 3, mas a gente já conseguiu fazer alguns bicos. E o nosso principal medo era em relação ao trabalho. A gente reuniu todas as informações respondendo as maiores dúvidas
que a gente tinha no início ali, que a gente estava com aquele medo ainda, a gente reuniu e colocou nesse e-book que a gente disponibilizou para vocês gratuitamente. O link dele tá aqui na descrição e pode vir sem medo. Todo mundo consegue arrumar trabalho e a maioria das pessoas consegue também renovar o intercâmbio, né, amor? É isso. Isso também depende muito da sua determinação, do seu foco para arranjar trabalho. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar muito desesperado, como eu fiquei, porque eu vi Rafa conseguindo e eu não consegui. Aí eu falei, não vou conseguir e tal. E aí eu fiquei desesperada, muito agoniada, passei por várias situações que poderia ter evitado, que foi só o medo mesmo de eu não conseguir trabalho. Eu ficava muito ansiosa, porque eu vi que a Rafa conseguiu com menos de um mês. E aí eu comecei a fazer uns bicos, mas não era um trabalho registrado, que eu recebesse um dinheiro certo, que eu sabia que ia receber. E aí veio aquele medo também, né, de, ai meu Deus, o dinheiro vai acabar, que isso atrela ao segundo medo. Exatamente. O ideal, a imigração indica que você traga 3.000 euros, isso é obrigatório. Só que a gente indica que você traga no mínimo 4.000 euros. Se você puder trazer 4.500, 5.000, melhor ainda, tá? Porque assim, quanto mais você trouxer, melhor pra você dormir em paz. Exatamente. A gente trouxe 4.000 euros. Cada um, gente. Cada um, porque todo o processo é separado, tá? Enquanto estudante, cada um tem seu visto, cada um paga a sua escola, tudo certinho. E a gente ficou bem agoniado, mesmo com 4.000 euros. Eu mais ainda. E esse é o segundo medo. Será que esses 4.000 euros vai dar até os dois conseguirem emprego? Exatamente. Esse lance de trazer um dinheiro de emergência, né? Porque no caso esse era o dinheiro de emergência. A gente já veio na cabeça assim, ó, a gente vai conseguir o trabalho e esse dinheiro que a gente veio e trouxe pra cá, a gente vai deixar ele guardado pra renovar a escola, ou se acontecer alguma coisa, a gente pegar e precisar mexer nele, porque a gente veio na cabeça de juntar o dinheiro que a gente investiu no intercâmbio. Então esse era o dinheiro. A gente ficou com esse lance do medo do trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo. Quem vem pra Irlanda e quer ficar lá os 2 anos vai precisar pagar a escola de novo. Então, por exemplo, vai precisar pagar ali entre 1.500 a 2.000 euros, a depender da escola que você for renovar. Esse lance de quando a gente chega aqui também, a gente gasta bastante, né, amor? Com aluguel, a gente tem que dar 2 aluguéis de uma vez só. Então, o dinheiro vai acabando e a gente vai ficando desesperado. E eu fiquei muito desesperada. E assim, por isso que eu digo que quanto mais você trouxer, melhor. Porque você já não fica tão agoniado e isso vai te atrapalhar no primeiro momento se você ficar desesperado com esse medo todo. É normal, né? O medo é nosso mecanismo de defesa. Isso é normal acontecer. Mas tem coisas que podem ser evitadas, que a gente tá fazendo esse vídeo pra poder te ajudar. Pra você vir já mais tranquilo, Ficar ver mais que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Com foco e determinação, tudo dá certo. É isso aí. O terceiro medo da gente é em relação à comunicação. Será que a gente ia conseguir chegar aqui e arrumar emprego sem inglês? Né? Gente, esse medo pra mim foi maior ainda, porque Rafa estudou um bom tempo no Brasil, uns 6 meses, e deslanchou no inglês. Eu tava tão ansiosa a ponto de não conseguir estudar. Primeiro eu botei a desculpa do meu TCC, que eu tava, tipo, sem tempo pra nada. Só que eu terminei o TCC em dezembro e de janeiro a maio, que foi quando a gente embarcou, né? Eu tinha esse tempo aqui. E a Rafa falava, vamos fazer. Rafa chegava com podcast, chegava com os materiais impressos e tal, vamos estudar. E eu não conseguia, eu travava. E aí eu via a Rafa deslanchando e eu ficava mais ansiosa ainda, falando, meu Deus, lascou, eu nunca vou aprender essa língua. Então assim, é um outro medo muito grande. Eu vejo que isso é uma coisa que é muito comum pra quem tá se planejando. Eu não sei falar inglês. A gente já veio pra cá pra estudar, então isso aí é um medo que você tem que... É normal, você vai ter muita dificuldade nisso se você não souber inglês. Eu sofri muito. Até para as pessoas que sabem também tem uma certa dificuldade quando chegam por causa dos sotaques. São vários sotaques. Não é só o sotaque irlandês. Você vai escutar sotaque de vários locais. E tem algumas pessoas que você conversa com elas não gostam de repetir pra você. Então você vai criando esse medo, principalmente quando você vai tendo experiências ruins. Mas é normal, gente, porque você chegou aqui, você vai estar aprendendo um novo idioma, essas situações vão acontecer e é isso que vai fazer com que você aprenda, né? Porque foi isso que a Índia aprendeu, por exemplo. Quando a Índia arrumou o primeiro trabalho dela de Maider, né, de cuidar de uma criança, ela não sabia falar quase nada. Ela fez uma entrevista com a família lá e ela não sabia quase nada. Mas foi o período que ela mais aprendeu, não foi, amor? Foi um período ideal, assim, porque eu peguei e fiquei com uma menina de 9 anos em casa e tal, conversando bastante com ela. E aí me ajudou a preparar mais o meu inglês, porque a escola ela vai te dar uma base. Mas o que vai te ajudar é a prática. Pra poder conseguir um emprego registrado. Porque geralmente o trabalho de Mind é um trabalho informal aqui. Paga em cash, né? Eles vão pagar em dinheiro pra você, não vai pagar numa conta registrada. Então, assim, eu queria um trabalho registrado pra ter essa segurança. E eu acho que é bom também você ter um trabalho registrado quando chegar aqui, pra caso aconteça alguma eventualidade. Por exemplo, por ser registrada, consegui o auxílio do governo no momento que a gente estava sem trabalhar na pandemia. Então eu consegui por causa disso. Se eu estivesse trabalhando como Minder, só aquele trabalho ali informal, eu não teria direito. Então é só uma precaução mesmo. E aí esse medo do inglês, ele é muito comum. Me atrapalhou, acho que mais a mim do que a Rafa. Sim. Nesses primeiros 3 meses foram horríveis pra mim. Mas depois que eu vi que não tem segredo, você se esforçar e estudar. E falar. E imagina assim, ó. Play very good Steve Pinar.
você paga aí no Brasil pra alguém te dar uma aula, ou você paga pra conversar com alguém aí no Brasil. Imagina que você vai chegar aqui e não vai precisar pagar, porque vai ter um monte de gente na rua, vai ter um cara na esquina ali, e você pode conversar de graça com ele e ir estimulando. Porque funciona assim também, gente, esse lance do meio do inglês. Às vezes o pessoal vem casal ou vem com amigos, aí você vai numa lanchonete. Se você não sabe falar, você vai deixar a pessoa que sabe falar por você. Não faça isso. Treine palavras que você chegue aqui e vá falando. Então, por exemplo, o Indy ficava com medo de pedir alguma coisa no McDonald's. Aí eu ia lá e pedia. Mas na verdade, tinha que ser ela que tinha que ir lá e pedir. Porque ela não sabia. Então ela ia aprender a desembolar. Porque às vezes o pessoal vai falar assim... Ah, desculpa, eu não entendi o que você falou. Você acha que você falou certo, mas você falou de uma forma errada. Aí você repete devagar. Aí a outra pessoa vai lá e confirma com você. Não, agora eu entendi. Então você vai vendo as palavras se conectarem. Você vai entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica de estar conversando com alguém. E isso é muito importante no processo de aprendizado de inglês. Então quando chegar aqui, não fica com medo de falar inglês. Fala do seu jeito aí. Fala do seu jeito de índio. Quer comer batata. E assim você vai melhorando. É assim mesmo, você tem que arriscar. Então esse medo eu tenho certeza. Inclusive, no final do vídeo eu quero que você comente qual é o seu maior medo dessa lista que a gente fez dos 5, pra gente ver que eu tenho certeza que vai ter gente aí com um dos medos em comum. Outro medo que a gente tinha no início também, um quarto medo aí, era se a gente ia conseguir arrumar uma casa pra morar no período ali da nossa acomodação temporária, porque a gente veio pra cá, como a gente queria economizar, a gente pegou só uma semana de acomodação temporária, então a gente tinha uma semana pra poder arrumar uma casa, não foi, amor? E é uma coisa que eu indico, pega no mínimo 2 semanas, pra você não ficar tão agoniado como a gente tava. A gente não se arrepende, né? Foi o que a gente tinha no momento e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, 2 semanas a gente ficaria mais tranquilo, porque a gente, com uma semana é muito rápido. A gente achou uma casa rápido, acho que foi no 4º dia, no 5º dia aqui. Foi. A gente achou uma casa e depois se mudou pra ela e tal. Mas assim, a primeira experiência dessa casa não foi boa e graças a Deus depois a gente achou essa casa aqui. Talvez se a gente tivesse esperado mais um pouco, se a gente tivesse 2 semanas, a gente poderia ter achado uma casa legal pra compartilhar com pessoas legais. Porque a gente queria ter uma experiência assim, pra compartilhar a casa com a galera legal. E a gente não teve. A gente não porque compartilhou. a primeira experiência era compartilhando, mas a gente não gostou da galera da e assim, casa. a gente não tinha tempo, então a gente tinha que pegar o que viesse. Eu lembro que a gente foi fazer uma entrevista numa casa, chegou lá, a gente não gostou das pessoas que estavam lá, os brasileiros que estavam lá, não foi, amor? Foi. O pessoal mal falou com a gente, mal cumprimentou. Tava jogando videogame, nem olhou pra nossa cara, eu falei... E eu lembro que eu falei com ele assim, não, a gente vai ter que vir pra essa casa. A gente falou ainda assim, não, a gente ainda tem mais um tempo, a gente tem, sei lá, 2, 3 dias. Eu falei, calma que vai vir pelo menos uma coisa melhor que isso aí. Então a gente ainda teve que escolher às pressas. E essa casa que a gente foi da primeira vez que a gente compartilhou não foi legal, porque aqui funciona assim. Quando você acha uma casa, você vai fazer uma entrevista ou com o landlord ou com as pessoas que moram nessa casa, para as pessoas de lá saber se elas vão querer receber você e para você também entender a dinâmica da casa e ver se você vai gostar dessa casa. Então, para dar tempo de fazer isso tudo em uma semana é muito pouco. Então é por isso que a gente falou 2 semanas, porque aí você acaba tendo um poder de escolha um pouco maior e não vai querer pegar qualquer coisa, né? Hoje uma coisa que a gente não sabia na época, por exemplo, quem vem em casal, às vezes sai em conta pegar um Airbnb por mês. O Airbnb, quando você aluga por mês, ele dá um desconto. De 50%. Alguns 50%. Chega de 30% a 50%, a depender da casa. Então pode sair mais em conta do que você pegar uma acomodação estudantil e ficar nessa agonia. Então um mês você consegue escolher a casa, né? Exatamente. Porque você consegue, tem mais tempo aqui, você consegue conversar com o pessoal da escola, tudo mais. Então eu acho que se você conseguir no mínimo 2 semanas, e se conseguir um mês, melhor ainda, você vai vir em paz. Então esse é o medo que você vai ter, é tudo muito novo, não é que nem no Brasil, assim, às vezes você é escolhido, né? Porque você chega numa casa, tá cheio de gente também olhando naquela casa, tem o Open Day, então... É um medo, mas que você vai achar casa. Na rua você não vai dormir. Exatamente, ninguém fica na rua aqui. E assim, o último medo, que a gente deveria ter falado ele primeiro, na verdade, né? Foi o medo de pedir demissão do trabalho que você tá atualmente, né? Mesmo algumas pessoas estando ali insatisfeitas com o trabalho e tal, você já tá um período no seu trabalho aí no Brasil. Tá na zona de conforto, tá na sua zona de conforto, tá recebendo salário, então você vai ficar com medo de pedir demissão. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão pro meu chefe, eu tava tremendo. A perna tava tremendo. Porque assim, eu gostava muito do meu trabalho, eu tava um pouco satisfeito do meu trabalho. Era o local que eu planejei trabalhar, sei lá, desde que eu era criança. E eu tava trabalhando nesse lugar, e no dia de pedir demissão, eu fiquei com certo receio. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter pedido demissão naquela época. Porque eu poderia estar lá no meu trabalho, insatisfeito ainda, ganhando muito pouco. E pedir demissão acabou mudando minha vida, acabou mudando o jeito com que eu enxergo a situação. Porque assim, a gente fica meio acomodado
quando a gente tá no emprego. Ainda mais no Normal. emprego que a gente gosta, né? A gente tá ganhando pouco, mas a gente gosta daquele trabalho. Então a gente fica com essa insegurança. Então no dia de pedir demissão, eu meio que gelei ali. Foi, tu ficou muito ansioso. Eu já tava assim planejando há um tempo, porque se não fosse pra pedir intercâmbio, eu ia sair do meu trabalho pra poder trabalhar na tu já área ia sair de enquanto qualquer jornalista. jeito, né? Porque eu tava me formando como jornalista. Eu não tive a experiência de estagiar nesse período, porque eu sempre tive na mente que queria juntar dinheiro pra vir pra Irlanda, e como estagiária não dava. Então naquele momento eu ainda falei pra ele, quando eu pedi demissão pro meu chefe, eu queria negociar, eu pedi pra negociar, né? Eu falei, eu sei que talvez eu não consiga essa negociação, mas independente disso, se eu não sair agora, daqui a um tempo eu vou sair, porque eu quero trabalhar na área. Então se eu não for pro intercâmbio, eu vou trabalhar na área. Então eu ia sair de qualquer jeito. Caralho, o maluco é brabo. Foi mais tranquilo pra mim, mas Rafa, que já tava num trabalho que ele planejou há muito tempo, foi mais difícil. E talvez você esteja passando por isso aí nesse momento. Então assim, tenta respirar. Eu sei que ter coragem não é tão fácil. A gente falar é uma coisa e fazer é totalmente outra, né? Então assim, tenta respirar, tenta se organizar financeiramente. Assim, o povo fala, dinheiro não é tudo, mas dinheiro vai te dar 80% de Tudo que tranquilidade nesse processo. Então, tentar se organizar financeiramente pra não poder fazer as coisas, né? Passar o carro por cima dos bois, como minha mãe fala. Então, tenta respirar e se planejar. Planejamento é a chave de tudo. Exatamente. E assim, existe um planejamento também de quando você vai pedir a demissão do seu trabalho. Porque tem ali alguns benefícios que você pode pegar depois, alguns auxílios que você vai pegar depois, algumas coisas que você vai pegar depois. Então você precisa ainda estar no Brasil para assinar alguns documentos. Eu lembro que ficou uma pequena parte de um dinheiro que a gente poderia ter pegado no Brasil, mas que acabou sendo resolvido ali depois que eu cheguei aqui, ficou esse dinheiro lá. Então tenta resolver e verificar as datas todas direitinho. Eu e a gente tinha um calendário lá com as datas onde a gente colocava tudo direitinho. E a gente sabia, vou pedir demissão aqui nesse período porque a gente vai embarcar nesse período, né, amor? Tanto é que na nossa mentoria a gente fala mais específico sobre isso, a gente entra nesse assunto, a gente conversa com os nossos mentorados pra poder ajudar nesse processo, porque às vezes você fica totalmente perdido e confuso. Mas com planejamento, tudo dá certo. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui o que é que você achou, comenta aqui como é que tá a sua Qual é o ansiedade. seu maior medo no momento? Qual é o seu maior medo? A gente vai adorar compartilhar isso aqui com vocês e saber como é que tá a situação de vocês hoje atualmente aí, quando é que vocês pretendem embarcar. Coloca aqui nos comentários. Se chegou até essa parte do vídeo também e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal para receber conteúdo semanal sobre o intercâmbio na Irlanda. Entra no nosso canal no Telegram, todos esses links que eu tô falando pra vocês aqui estão aqui na descrição. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, né, amor? Beijo! Se vai embora!